No vídeo de hoje vamos analisar o que é que acontece a um corpo quando sofre uma força que não é constante e que é aplicada não numa dimensão, mas em duas dimensões. Este problema é muito importante porque ajuda a treinar a manipulação de vetores escritos na forma analítica e também a determinar a posição e a velocidade de corpos que não têm uma aceleração constante. Dominar a física e desvendar os seus segredos. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Ao corpo está aplicada esta força, que tem duas direções, os 8I menos 4TJ em newtons, e queremos saber qual é que é o instante em que esse corpo atinge uma velocidade em modo de 15 metros por segundo, sabendo que ele partiu da origem do referencial e que, quando partiu, tinha uma velocidade nula. Quando temos estes problemas a várias dimensões, o que fazemos é analisamos cada uma das direções em separado. E é isso que vamos fazer. E em primeiro lugar vamos determinar qual é que é a aceleração que o corpo tem. Sabemos então que a aceleração que o corpo vai ter é igual à força a dividir pela sua massa. Vai implicar que a aceleração que o corpo vai ter há de ser esta força a dividir por 2, portanto a componente em x vai ser 4i, componente em j vai ser... Agora sabemos a aceleração, podemos analisar o movimento em cada uma das direções. Na direção representada pelo versor I, vamos considerar que é x, que é a direção x, e representada pelo versor j é a direção y. Portanto, na direção x vemos que a aceleração é constante. Portanto, vamos pôr aqui direção x. Se a aceleração é constante, podemos usar a expressão que todos conhecem para o movimento uniformemente acelerado, em que a posição em qualquer instante é dada por x é igual a x0, em que é a posição no instante inicial, mais v0 x de t, que é a velocidade que o corpo tem no instante inicial nessa direção, mais 1 meio de ax t ao quadrado. Para os valores que aqui temos, a posição vai então ser dada por... Se queremos saber qual é a velocidade, a única coisa que temos que fazer é derivar esta expressão em ordem ao tempo, e isso vai fazer com que tenhamos, então, a velocidade na direção do x em qualquer instante é igual a 4 o tempo está em segundos e isto é dado em metros por segundo. Nós chegamos a estas expressões porque não esquecer que a posição inicial, portanto, R0, que ao fim e ao cabo é R para t igual a 0 segundos, é igual ao vetor nulo, e também o V0 é igual também. Assim já conseguimos determinar a componente da velocidade na direção do x. Agora para a direção y. Para a direção y, o a de y é igual a menos 2t. Portanto, é uma aceleração que não é constante. Sendo assim, esta expressão, ou a expressão análoga a esta para a direção dos y, a expressão não serve para a direção dos y, porque esta expressão só é válida para uma aceleração constante. Quando a aceleração não é constante, o que nós temos que fazer é usar a definição de aceleração, e então para que a aceleração em y é a taxa de variação da velocidade. Eu posso escrever isto ainda de outra maneira. E quando eu quero saber qual é que é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo, o que eu tenho que fazer é integrar esta expressão. E agora esta integração é muito simples, porque eu vou substituir aqui o AY pela função que nós aqui temos. Então isto vamos ficar aqui com... Vou já fazer a integração deste lado, portanto, como a função integranda aqui é 1, eu vou ficar apenas com a diferença entre os limites de integração, isto é... E agora, aqui facilmente se verifica que isto vai ficar então aqui a integração do outro lado. E portanto vamos ficar aqui com menos... Se considerarmos que TF é um instante qualquer, vamos considerar um instante qualquer, e que T0 é igual a 0 segundos, esta expressão então vai ficar como... em metros por segundo. Recordando a expressão que obtivemos para Vx, que vou colocar já aqui ao lado,
podemos então escrever que a velocidade deste corpo em qualquer instante é dada por em metros por segundo. Ora, o que nós pretendemos saber é qual é o instante, portanto, qual é o valor para t, para o qual o módulo desta velocidade é igual a 15 metros por segundo. Portanto, ao fim e ao cabo, o que queremos saber é quando é que o módulo desta velocidade é igual a 15 metros por segundo. Ora, o módulo desta velocidade... Ora, a situação concreta que nós queremos é quando v é igual a 15 metros por segundo. Logo, o que nós pretendemos fazer é determinar o t para esta situação. Temos aqui um polinómio do quarto grau, em t à quarta, mas podemos visualizar este polinómio da seguinte forma. Podemos considerar que a variável é t ao quadrado e então podemos ver isto escrito de outra forma, que é, aliás, eu já deixei este termo aqui assim de propósito. Nesta situação, nós temos então que as soluções podem ser... Obviamente a solução negativa não serve, porque até estamos aqui a determinar o t ao quadrado e, portanto, a solução que nós vamos querer é t ao quadrado igual a 9, o que implica que, e agora vou escrever aqui assim, peço imensa desculpa, que o instante em que a velocidade em modo é 15 metros por segundo é quando passaram 3 segundos desde que o corpo partiu. Outra pergunta que se pode colocar é, ao fim destes 3 segundos, qual é que é o deslocamento que o corpo teve relativamente à sua posição inicial? O deslocamento é apenas a posição que o corpo tem no instante t igual a 3 segundos. Como é que nós vamos fazer isso? Como vimos logo ao princípio, porque na direção do x a aceleração é constante, vimos que a posição em x, ou a projeção do vetor posição em x é dada por esta expressão, logo sabemos que a componente do vetor posição em x é dado por 2.00 t ao quadrado. Em y, mais uma vez, para determinar o RY, vamos ter que usar a definição agora de velocidade. Ora, a velocidade em y é igual à taxa de variação da posição em y e vou agora fazer de uma forma análoga àquilo que fiz para a aceleração. E agora, tal e qual como fizemos anteriormente, considerando t0 igual a 0 e tf igual a um tempo qualquer, vamos obter... Sendo assim, a componente da posição em qualquer instante na direção y é dada pelo que o vetor posição em qualquer instante, ou o deslocamento em qualquer instante relativamente à posição inicial, é dado por... Quisermos saber qual é que é o deslocamento relativamente à origem passados 3 segundos, é só chegar a esta expressão e substituir o t por 3. Ora, sendo assim, e agora podem fazer facilmente as contas e verificar que efetivamente dá este resultado. Agora, se pretendermos saber a que distância é que esse corpo de 2 kg está da origem, ou do ponto de onde partiu, passado 3 segundos, a única coisa que temos que fazer é determinar o módulo deste vetor posição. E isto é muito simples. O módulo deste vetor posição em t igual a 3 segundos. Ora, arredondando este resultado para 3 algarismos significativos, ficamos com a distância a que o corpo está, passado 3 segundos da origem, é igual a 20.1 metros. E assim, muito simplesmente, conseguimos determinar a posição e a sua velocidade em qualquer instante de um corpo sujeito a uma força que não é constante, que não é unidirecional, neste caso é bidirecional, em qualquer instante. Se ainda não o fizeram, subscrevam este canal e carreguem no sino para estarem sempre atualizados relativamente às últimas publicações no canal FTO Edu. E já sabem, bom estudo, bom trabalho. Ora, onde está isto? Eu não calculei isto.